Fala ao nosso coração através dela, Pai, e através dela também, que o Senhor esteja edificando, construindo a imagem de Cristo em nós. E que clamamos, ó Pai, suplicamos, ó Pai, que essas palavras não sejam em vão em nossa vida, Pai, mas que elas possam produzir, Senhor, frutos, ó Pai, eternos. É o que nós precisamos, ó Pai, é o que nós necessitamos, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 13, agora os versos 21 e 22. Versos 21 e 22. Como nós vimos na semana passada, nós iniciamos aí a última subunidade do capítulo 13, que vai do verso 20 até o verso 25, e vimos também que o verso 20 ele é uma ponte entre a subunidade anterior e o verso anterior e a subunidade subsequente. É como se fosse uma introdução. E essa ponte, ela é feita, essa passagem, ela é feita não somente tematicamente, porque parece que ele acaba uma subunidade e entra outra, parece que são coisas distintas, mas pelos referentes que estão presentes aqui, que são repetidos, que você vê aqui no verso 20, a questão do insensato, que é falado nos versos anteriores, e agora ele se repete, fazendo essa transição, não somente pontualmente por esses elementos, mas tematicamente. A gente vai perceber que essas subunidades elas são uma continuidade temática do tema maior, como nós já falamos na última exposição. O verso 21 e 22 diz assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com bem. O homem de bem deixa a herança aos filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. É interessante nós vermos que o verso 20, ele chama o filho para se juntar com os sábios, a fim de evitar os estragos provocados pelo comportamento, pela vida dos insensatos. E o verso 21 será uma declaração do que decorre do verso 20, ou seja, das consequências de andar com esses homens, com os homens maus, com os homens ímpios. É uma declaração que vai decorrer do verso 20. Por quê? Porque os estragos provocados pelo insensato levam à desgraça e ao infortúnio e à infelicidade por causa dos seus caminhos, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. O verso 21 e o verso 22 que nós vamos desenvolver aqui, eles estão ligados de forma quiasmática ao verso 22, Então nós já explicamos que essa ligação quiasmática é uma ligação inversa, porque ele começa com o verso, e aí o verso subsequente do outro versículo, do verso 22, se refere à segunda parte do primeiro verso. A desventura persegue os pecadores, Aí lá embaixo, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Essa relação contrária, porque numa relação sinonímica, você tem ele falando no primeiro verso do 21 sobre os pecadores, e o verso 22, a primeira parte do verso 22, também falando sobre os pecadores, mas aqui é uma inversão, por isso que é chamado de quiasmática, porque essa relação ela se estabelece no segundo verso. É o primeiro verso com o segundo verso, é o primeiro do verso do versículo, do verso 21, com a segunda parte do verso 22. E aí você vê essa relação feita com a palavra pecador. A desventura persegue o pecador, mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. Esses extremos aí estão ligados da mesma forma como a metade, ou seja, a parte B do verso 21 ligada à parte A do verso 22. Mas os justos serão galardoados com o bem, o homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Então disse que essa é uma relação
quiasmática, a primeira parte do verso ligada à segunda parte do outro verso, a segunda parte do primeiro verso ligada à primeira parte do segundo verso. E é interessante de chamar a atenção aí dos irmãos para a expressão, ou seja, a palavra que está sendo usada aqui no original, pecador, que é rata, porque essa palavra vai designar um pecador quanto mais que é sujeito a castigos por causa de suas práticas. Por isso que no verso 20, na sua segunda parte, ele diz assim: mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Por quê? Porque esses insensatos são esses pecadores que são classificados aqui como aqueles que são pecadores contumazes, porque vivem na prática do pecado e constantemente estão sujeitos às consequências de uma vida ímpia, de uma vida de pecado, contumaz. Bruce Waltke, que propõe a seguinte tradução para os versos 21 e o verso 22, ele diz assim: a dificuldade persegue o pecador, mas as coisas boas recompensam os retos. Uma pessoa boa dá riqueza como herança aos seus netos, mas a riqueza de um pecador é armazenada para a pessoa reta. E aqui a gente percebe que esse par provernial de riqueza vai unir esses dois versos, vai unir esses benefícios que ele define como riqueza no verso 22 com as pessoas moralmente boas, ou seja, com os justos. E nós vimos isso no verso anterior, quando falamos do verso 20, que o Senhor promete prosperidade e riqueza para aqueles que andam nos seus caminhos. E não há necessidade de voltarmos a esse tema como falamos anteriormente, mesmo porque nós vamos desenvolvê-lo aqui também, porque aí entra aquela temática, da teoria, da doutrina da prosperidade, que todo crente tem que ser rico. Isso não é uma verdade absoluta na Escritura, mas o que se promete àqueles que andam nos caminhos do Senhor é que sejam prósperos e que as suas necessidades serão supridas além daquilo que nós necessitamos. É isso que a palavra de Deus vai dizer. O verso 21 começa assim: a desventura persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. É interessante nós observarmos aqui nesse provérbio que ele vai fazer uma ligação entre os atos e o destino de um ponto de vista diferente do que nós estamos acostumados a fazer, ou o que o texto está acostumado a fazer. Por quê? Porque em geral o texto de Provérbios ele liga a ação a um agente humano, mas nesse caso aqui as coisas como desventura, que seria infortúnio e infelicidade, são personificadas como agentes, e os objetos são as pessoas. A palavra desventura aqui significa mal, ruim, aflição, infortúnio. E nessa personificação, o mal que os pecadores infligiram a outros se volta contra eles e os destrói, enquanto que o bem que os retos concederam a outros os recompensa justamente. E não é a primeira vez que nós vemos em Provérbios esse princípio aqui do mal que os ímpios causam aos outros se voltarem contra eles. No próprio início do livro de Provérbios, nós vemos esse princípio já sendo lançado, lá em Provérbios capítulo 1, verso 18 a 19, quando ele diz assim, com relação aos pecadores, que está querendo seduzir o filho para que ande com ele e participe todos dos seus desígnios, ou seja, de uma mesma bolsa, como ele fala lá no texto original. Ele diz assim: estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreita. A ideia é que eles estavam espreitando e emboscando inocentes para tirarem proveito. E aí o texto bíblico diz assim: estes se emboscam contra o seu próprio sangue e a sua própria vida espreitam. Tal é a sorte de todo ganancioso, e esse espírito de ganância tira a vida de quem o possui. Ou seja, esse verso aqui está dizendo que o mal
mal que os homens ímpios causam aos outros vai se voltar contra eles. E é interessante a expressão que ele usa aqui, o verbo que ele usa aqui para demonstrar isso. Quando ele diz assim, a desventura persegue, ou seja, a dificuldade, o infortúnio é apresentado aqui, personificado como um caçador, alguém que vai atrás, alguém que vai ao encalço de alguém, e só para quando alcança o seu objetivo. Da mesma forma que o vingador de sangue lá no Velho Testamento perseguia o homicida, a Escritura está dizendo que dessa mesma forma, com essa mesma disposição, como a gente fala hoje em dia, com sangue nos olhos, o mal vai perseguir os pecadores. Lá em Números, não precisa abrir não, 35:19, nós vemos essa menção aí ao vingador de sangue, aquele que perseguia o homicida. Lá em Números 35:19 diz assim: o vingador do sangue, ao encontrar o homicida, matá-lo-á. E essa é a mesma ideia aqui desse texto. Lá no Salmo 140, no verso 11, a palavra de Deus diz assim, abram aí: essa mesma disposição que o mal, a desventura, a aflição, a desgraça, corre atrás daqueles que são pecadores, dos ímpios, dos insensatos, como descrito aqui em Provérbios. Veja que o caluniador não se estabelecerá na terra, ao homem violento o mal perseguirá com golpe sobre golpe. A palavra perseguir aqui tem essa ideia de algo que vai ao encalço, e que geralmente se refere a um homem ou grupo de pessoas que persegue alguém com o objetivo de combater ou se vingar. E a gente lembra de alguns textos da Escritura que mostram essa disposição, como aqueles homens que se dispuseram a não comer nem beber enquanto Paulo estivesse vivo, porque eles iriam ao encalço dele, porque ele havia abandonado o judaísmo e pregava ali o evangelho da graça de Deus. É isso que esse verso está nos dizendo, que o mal, o infortúnio, a desgraça, a destruição está perseguindo, vai perseguir os pecadores, vai capturá-los, vai alcançá-los e vai destruí-los. E é interessante porque o que nós estamos vendo aqui, vimos em todo o livro de Provérbios até esse verso, que o mal que esses homens, que os homens insensatos, que os ímpios, como são declarados aqui, os ímpios, os insensatos, os tolos, o mal que eles perseguiam, fazendo para que satisfizessem os seus apetites, ou seja, aquela mesma perseguição que eles imprimiam para que os seus desejos exagerados e depravados se manifestassem, agora esse mal se volta contra eles para caçá-los até a morte. E é isso que nós vamos ver na Escritura. Veja Números 32:23. Olha o que diz a palavra do Senhor: porém, se não fizerdes assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. Salmo 32, verso 10. Muito sofrimento
terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. O que a palavra de Deus está dizendo? A palavra de Deus está dizendo que os pecados têm consequência. A própria palavra pecador aponta para alguém que peca de uma forma quanto mais constante, que por causa disso merece a ira de Deus, merece a retribuição dos seus erros. E a Escritura está dizendo isso claramente. Por isso o pai está dizendo para o filho assim: não anda com eles, não seja companheiro deles. Por quê? Porque a companhia deles vai levar à desventura, vai levar à desgraça, vai levar à destruição, vai levar à justiça com relação aos seus atos. Por isso, no Salmo 32, verso 10, que é um salmo de confissão de pecados, diz que muito sofrimento terá de curtir o ímpio. Por que ele vai ter muito sofrimento? Porque a disciplina do Senhor na vida dele não funciona. Não porque ela não é efetiva, mas por causa da sua rebeldia, ele não consegue ver. E aí, por causa disso, ele vai sofrer como consequência do seu pecado. Está sendo disciplinado. É aquele que apanha e não aprende. Por isso ele diz: muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Abra Atos capítulo 28, verso 4. O que nós estamos vendo aqui nesse provérbio é uma lei universal, uma lei estabelecida por Deus. Eu sempre digo que toda lei que Deus estabelece, ela é inviolável. Ela é inviolável. Ela não pode ser quebrada. Só que as leis físicas, elas têm esse resultado imediato. Mas as leis morais não. A única diferença das leis físicas para as leis morais, quando são quebradas, é que o resultado dessa sempre será imediato. Sempre. Mas aqui nem sempre. Em geral não. Por causa da misericórdia de Deus. Porque Ele age com a sua misericórdia até mesmo com os ímpios, até mesmo com os obstinados, até mesmo com os rebeldes. Então, se eu, querendo dar uma de super-homem ou de Homem-Aranha, me jogar lá de cima do nosso terraço, no chão, eu vou me arrebentar. Por quê? Porque eu não vou voar, eu não vou colar na parede, não vou, está fora das leis estabelecidas por Deus, das leis físicas. Isso não existe para nós. As leis morais têm o mesmo princípio. Se eu quebrá-las, se eu pecar contra o Senhor, a consequência virá. Mas muitas vezes ela não vem imediatamente. Mas esse é um princípio conhecido e verdadeiro, porque é estabelecido por Deus. Atos 28, verso 4, é uma situação interessante. Eu gostaria até de a gente falar um pouquinho dela. A palavra de Deus diz assim: quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar a justiça não o deixa viver. Então a história aqui é a seguinte: Paulo está sendo trazido para Roma para ser preso, e há um naufrágio. E nesse naufrágio, o barco se espatifa, eles caem dentro da água e nadam e chegam à praia. E esses homens vêm, e sabem que Paulo, ali pelas condições, é um prisioneiro. E aí, num determinado momento, uma cobra o pica. E aí aqueles homens já julgam: esse naufrágio aí foi por causa dele. A justiça está perseguindo esse homem, porque ele é um criminoso.
Ele se salvou do mar, mas não vai conseguir se salvar da víbora, do veneno da serpente. Os nativos estavam apresentando um conceito de justiça semelhante ao que nós estamos vendo aqui. Só que eles estavam atribuindo isso aos seus deuses pagãos. Em sua concepção, ou seja, na concepção desses homens de justiça, a deusa que representava a justiça estava perseguindo e punindo um criminoso. Ele poderia ter sido salvo lá do mar, mas não conseguiria se salvar agora do veneno da víbora. E apesar de serem pagãos e apresentarem um conceito correto de retribuição com relação ao mal, eles estão transferindo isso para uma divindade, não para Deus. E aí corrompendo um princípio divino. Esse princípio é reconhecido, mas é atribuído de forma equivocada. É o que nós chamamos de depravação total do homem. A falta de capacidade do homem em reconhecer Deus em seus caminhos e rejeitar, nesse caso aqui, uma revelação natural. E aí esses homens dão asas às suas imaginações, às suas impiedades e perversões, como fala o apóstolo Paulo lá em Romanos capítulo 1, verso 18, que a ira de Deus se revela contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça, porque eles estão adorando a criatura em vez do Criador. Estão detendo a verdade pela injustiça, rejeitando esse conhecimento natural, essa revelação natural de Deus na criação, dando asas à sua imaginação, pervertendo esse princípio, não atribuindo ao Senhor de todas as coisas. E aí na filosofia grega eles criam Nêmesis, que é a deusa da vingança e da justiça. Mas apesar disso, esses homens pagãos estão reconhecendo pela luz da revelação natural que o mal traz consigo a sua devida retribuição ainda nesse mundo. E é interessante, eu não sei se pontuei isso mais adiante, mas abrir um parênteses aqui, eu acho que eu vou falar isso mais à frente. Muitas vezes nós não vemos isso, mas nós não vemos isso porque nós não temos olhos para ver, muitas vezes. Mas essa é uma realidade, essa é uma verdade. Não é uma fantasia, apesar de um povo pagão estar atribuindo isso a uma deusa, personificando algo que não poderia ser personificado, a justiça, atribuindo a ela uma divindade. Mas eles estão expressando aquilo que Romanos capítulo 2, verso 14 e 17 vai dizer, aquela revelação foi dada a nós naturalmente, que o homem tem consciência daquilo que é certo, daquilo que é errado, determinadas coisas que acontecem no mundo ou na sociedade, porque Deus colocou isso no seu coração, imprimiu isso em sua mente. Veja o que Matthew Henry diz a respeito desse verso. Ele diz assim: observe aqui quão inevitável é a destruição dos pecadores. A ira de Deus os persegue, e todos os terrores dessa ira. O mal perseguirá os pecadores, onde quer que estejam, como o vingador de sangue perseguiu o assassino. Além disso, os pecadores não têm uma cidade de refúgio a qual possam fugir. Eles tentam escapar, mas é inútil. Aquele a quem Deus persegue certamente será lançado e destruído. Eles podem prosperar durante algum tempo e sentir muita segurança, mas a sua perdição não dormitará a despeito do que tentam fazer. E quando nós olhamos na Escritura, nós olhamos de uma maneira geral a Escritura,
com relação a essa palavra aqui, duas palavrinhas que são usadas aqui, que é Ra e Tov, ou seja, pecadores e bem, na realidade no original é bom. Nós vamos perceber que em alguns textos da Escritura, como Deuteronômio capítulo 3, 15, desventura, Ra, o mal, está atrelado à morte, e bom, a vida. Abra Deuteronômio capítulo 30, verso 15. Olha o que ele diz aqui: vê que proponho hoje a vida e o bem. É a mesma palavra aqui. A morte e o mal. É a mesma palavra aqui. Ou seja, essas duas palavras estão relacionadas à vida e à morte. É como se eu estivesse dizendo assim: a morte persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com a vida. E é isso que está por trás aqui. Essa é a realidade do nosso mundo. Essa é a nossa realidade. A morte persegue os pecadores porque eles estão mortos em seus delitos e pecados. E a vida é nos dada como galardão e como herança por causa de Cristo Jesus. E aí você vê essa segunda parte contrapondo-se com essa primeira: a justiça persegue os pecadores, mas os justos serão galardoados com o bem. Esse verso apresenta as coisas boas personificadas como um benfeitor que recompensa os retos, opondo-se à personificação do mal que persegue, vai ao encalço dos pecadores. E aí nós vemos a Escritura, a palavra de Deus, falando dessa mesma forma, que os justos serão galardoados com o bem, que o bem, aquilo que é bom, a bondade, a misericórdia e a justiça do Senhor perseguem aqueles que são seus. Abra Isaías capítulo 3, verso 10 e 11. Veja aqui que a palavra do Senhor está dizendo: dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto de suas mãos, ou seja, de suas obras. Ai do perverso, mal irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. A Escritura vai dizer isso, ela vai repetidamente falar sobre isso. Não somente para que nós tomemos conhecimento que os ímpios, o final e como a vida dos ímpios se manifesta, mas para nós também, que somos do Senhor, não estamos olhando para a vida do ímpio, estar desejando essa vida. Veja Provérbios capítulo 13, verso 13. O que despreza a palavra, a ela se apenhora, e nós vimos que se apenhorar aí seria ser arruinado por ela. Ele despreza a palavra de Deus, e é essa palavra que vai julgá-lo, é essa palavra que vai condená-lo. Mas o que teme o mandamento será galardoado. A Escritura vai dizer, vai nos mostrar que a morte, a destruição persegue o pecador, e que a vida, a misericórdia e a bondade de Deus perseguem com a mesma violência, com a mesma disposição, aqueles que são seus. O Salmo 23, verso 6 vai dizer isso. Nós pregamos domingo passado sobre ele. E ele diz que a bondade e a misericórdia vai perseguir o justo em toda a sua vida, de tal forma que o levará a habitar para sempre com o Senhor Deus, ou seja, vai levá-lo à vida. Os justos serão galardoados com o bem, com a vida. A morte vai perseguir os pecadores.
Nesse verso, no verso 22, verso 21, os benefícios vivificadores que os retos concederam aos outros, agora os recompensam com esses mesmos benefícios, ou seja, essas coisas voltam sobre ele. Veja Romanos capítulo 2, verso de 7 a 10. Veja o que a palavra de Deus vai dizer. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação dos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Sabe o que a Escritura vai dizer? A Escritura vai dizer que a bondade e a misericórdia do Senhor está atrás de nós, está ao nosso encalço, de tal forma que nenhuma coisa mínima, nenhuma atitude justa mínima nossa será esquecida. Nem mesmo o menor bem que se faça na vida do reto será esquecido, ainda que seja um copo de água fria aos discípulos do Senhor Jesus. É isso que Mateus capítulo 10, 42 vai nos dizer, quando ele diz assim: e quem dera beber, ainda que seja um pouco de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Ou seja, esse discípulo aqui, que o Senhor Jesus está falando, ele não representa nada para esse mundo, ele não é ninguém, é um desconhecido, é um insignificante, que não tem fama nem fortuna. Não obstante a isso, tudo que é dado a tal discípulo é por Jesus considerado como sendo dado a ele mesmo. E a ideia aqui é que mesmo em pequenas demonstrações de bondade e justiça, que poderiam passar desapercebidas por nós, elas não ficarão sem a devida recompensa ou o reconhecimento. E é nessa perspectiva que o verso 22, ou seja, a continuação aqui no verso de 22, vai nos ler que isso que os retos experimentam é duradouro, mas os justos serão galardoados com o bem e é transmitido de uma geração para outra. O homem de bem deixa herança aos filhos de seus filhos. Mas por outro lado, o mal que destrói os pecadores transfere as riquezas que esses acumularam para as mãos dos retos. Mas a riqueza do pecador é depositada para o justo. E é isso que a Escritura vai nos dizer, é isso que a Escritura vai nos mostrar. Vamos ver isso na palavra do Senhor? Abra Gênesis capítulo 31, verso 9 e 10. Ele está dizendo que aquilo que o justo tem permanece, mas aquilo que os perversos adquirem vai sair de suas mãos, vai passar para outras pessoas. Gênesis capítulo 31, verso 9 e 10 diz assim, e o verso 16 também: assim Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim, pois chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listrados, salpicados e malhados. Verso 16: porque toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos. Agora, pois, faze tudo o que Deus te disse. Eu não sei se vocês estão lembrados, e nós estamos lendo, sobre essas narrativas, os nossos encontros de sexta-feira, o que aconteceu aqui com Jacó e Labão. Labão era um malandro, era um trapaceiro, e estava engrupindo Jacó
E o Senhor fez com que essas coisas se revertessem, ou seja, o mal que ele estava praticando contra ele veio sobre ele. É isso que a Escritura está dizendo aqui. Abra Êxodo capítulo 12, verso 36. Olha o que a palavra de Deus diz. E o Senhor fez que seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios, de maneira que estes lhes davam o que pediam, e despojaram os egípcios. Eles passaram aí um tempo de aflição, um tempo de escravidão, e agora, nesse momento, eles saem, e eles não saem de mãos vazias. Os egípcios pagam, é como se eles estivessem pagando para eles irem embora, por causa do juízo de Deus. Veja aí Josué, verso 11, capítulo 11, verso 14. Veja o que a Escritura vai dizer. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Azor, a qual Josué queimou, e a todos os despojos dessas cidades, e ao gado dos filhos de Israel saquearam para si. Ou seja, aquilo que aqueles homens cultivaram, aquilo que aqueles homens, por meio do seu trabalho, enriqueceram, agora foi transferido por meio do combate, do conflito, que a palavra de Deus disse que seria deles, eles seriam vencedores para o povo de Deus. E por que aconteceu isso? Por causa da impiedade desses homens, por causa do seu pecado. As suas riquezas foram transferidas para Israel. Mas não para por aí. Abra Esther capítulo 8, verso 1 e 2. Esther capítulo 8, verso 1 e 2. Veja o que o texto vai dizer. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Esther a casa de Amã, inimigo dos judeus, e Mordecai veio perante o rei, porque Esther lhe fez saber o que era seu parente. Tirou o rei o seu anel que tinha tomado a Amã e o deu a Mordecai, e este pôs a Mordecai por superintendente da casa de Amã. Todos nós conhecemos essa história. Amã é aquele que se levanta contra o povo de Deus, aí na pessoa de Mordecai, e quer destruí-lo. E por causa da sua impiedade, o Senhor traz um juízo sobre ele. E aquilo que pertencia a ele agora, que era tão precioso a ele, que são as suas riquezas materiais, é transferido a Mordecai e a Esther. É esse princípio que nós estamos vendo aqui. A riqueza do pecador é depositada para o justo. Abra Jó, mais uma vez, verso 27 e 17. E veja o que ele diz com relação aos ímpios. Ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. E por último, Salmo 105, verso 44, diz assim: e conduziu com alegria o seu povo, e com jubiloso canto os seus escolhidos, deu-lhes as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos. De que o salmista está falando? Senão da conquista de Canaã e de todas aquelas terras que estavam relacionadas ali à possessão dos santos. Aquilo que foi dado àqueles que eram um povo de Deus. E por que foi dado para eles? Porque esses homens que viviam nesses lugares aumentaram cada dia mais a sua impiedade e a sua iniquidade. E tudo aquilo que eles conquistaram, que eles ganharam, agora sai da mão dele e vai para a mão do povo de Deus. Por que tantos versículos com relação a isso? Porque por vezes nós não vemos essas coisas acontecerem. Nós não somos onipresentes ou oniscientes. Nós não conseguimos ver nem o que está acontecendo muitas vezes dentro da nossa própria casa.
Mas o que nós estamos vendo aqui na Escritura é que a justiça divina está sendo administrada no mundo. E a Escritura não pode falhar, porque é a palavra de Deus. E porque também ela mostra alguma coisa que já aconteceu. Para nós é fácil. É interessante falar sobre isso aqui, sobre narrativas. A narrativa, de uma maneira geral, é olhos para algo que já aconteceu. E na narrativa você tem o foco narrativo que apresenta duas facetas do narrador. Um narrador que é testemunha, que participa dos fatos, e um narrador que é onisciente, que vê todas as coisas, que conhece até mesmo o que as pessoas pensam. E aí estou falando de literatura, da narrativa como literatura. E é interessante que quando nós lemos a Escritura, nós somos um leitor em que o narrador, ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. A exemplo dessa narração literária, ele conhece todas as coisas, ele sabe de todos os pensamentos e propósitos, corações dos homens, mesmo porque ele é o Senhor sobre todas as coisas, soberano do universo. Então, quando às vezes nós não conseguimos ver, porque às vezes não temos tempo de vida para ver isso, porque às vezes não estamos sabendo da realidade de outras pessoas, ou do que está acontecendo no mundo, às vezes o Senhor nos dá a visão dessas coisas na prática, no dia a dia, ou seja, que a justiça corre atrás do justo, como a desventura, a aflição está sobre aqueles que são perversos, que são ímpios, e vão alcançá-los. E quando nós olhamos para a Escritura, nós devemos crer naquilo que ela está falando, porque essa é a única verdade. Sabendo que a impiedade, mesmo nesse mundo, que olhamos e vemos injustiça para todo lado, vai ser punida, porque o Senhor é um justo juiz. Os pecados de Israel levaram 70 anos para serem, vamos dizer assim, expiados. 70 anos estavam debaixo da servidão, como fruto do pecado das suas mãos. Mas porque era um povo separado, era um povo santo, não por si mesmo, porque a sua condição ali demonstrava isso, mas porque o Senhor o santificou e o separou. Aqueles 70 anos demonstraram a bondade e a misericórdia de Deus, que fez com que seu povo habitasse eternamente com Ele. O verso 22 diz assim: o homem de bem deixa herança para os filhos de seus filhos. E a última palavra do verso anterior, que é traduzida por bem, que se refere ao bem material, tem a sua repetição no verso 22, no seu início, mas ele vai se referir a uma pessoa justa, uma pessoa boa, ou seja, uma pessoa boa, uma pessoa justa. Segundo esse verso, a pessoa que age de acordo com o fim para o qual foi criada, dá riqueza como herança aos seus netos, ou seja, a pessoa que vive de acordo com a vontade de Deus, que vive a sua vida para glorificar o nome do Senhor e adorá-lo, ele vai deixar herança para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. E é isso que Provérbios aqui demonstra. Não foi somente a riqueza de Salomão, o trono de Salomão, que foi passado para o seu filho. Ou seja, não é só isso que o Senhor nos dá, não é só isso, a saúde, o bem-estar, o suprimento, mas Ele nos dá muito mais. Ele nos dá uma herança que é eterna. Provérbios capítulo 3, verso 21 vai dizer assim: filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Aquele homem estava transmitindo uma herança para o seu filho. E que herança era essa? A verdadeira sabedoria e o bom entendimento. E assim, o texto sagrado está indicando que a herança da família é duradoura, que passa de uma geração para outra. E
quando nós olhamos esse texto, a primeira coisa que vem à nossa mente são bens materiais. Mas esses bens materiais não se resumem aos bens físicos, como prata ou ouro, apesar de estarem incluídos nessa herança. E é interessante nós vermos essa palavra aí, herdar, o verbo que deu origem ao substantivo herança. O sentido é dar ou receber propriedade. Essa propriedade faz parte de uma possessão permanente, é resultado de uma sucessão hereditária. Aqui essa palavra tem basicamente a conotação daquilo que é ou pode ser passado adiante como herança, daquilo que pertence a alguém em virtude de direito antigo, ou daquilo que pertence permanentemente a uma pessoa. E quando a Escritura fala sobre herança, ela apresenta 3 aspectos em que essa herança pode ser entendida. Primeiro, a herança que Deus dá aos piedosos. Segundo, as regulamentações sociais e legais acerca da terra, a terra como possessão de Yahvé, e aí seriam os bens materiais, as riquezas, o ouro e a prata, e Deus como herança, como um legado aos piedosos. E é interessante que a sua contraparte, veja aí, o homem de bem deixa herança aos filhos, seus filhos, mas a riqueza do pecador é depositada para os justos. Percebam que esse depósito para o justo é a herança que é deixada aos filhos, é o paralelismo, e que a riqueza aí faz um paralelo com herança. E o sentido básico dessa segunda palavra, riqueza, dá a ideia de força. A palavra seria força, e essa expressão ela derivaria outras como exército e riqueza, dependendo do contexto. Ou seja, quando o sentido riqueza, posses ou bens de valor está envolvido aqui, ele está ligado, ou seja, atrelado a poder. Quando essa palavra vem atrelada ao homem ou ao filho, tem o sentido de uma pessoa honrada, de boa reputação. E dependendo do contexto da Escritura, essa palavra pode significar alguém que é hábil, virtuoso, poderoso e forte. Por que descrever isso? Por que descrever esses vários usos dessa palavra? Para nós percebermos que a herança que se fala aqui não se resume a bens materiais tangíveis, mas também a bens imateriais e intangíveis, indo de uma herança moral e de justiça transferida dos pais para filhos, como também bens materiais, em última instância, a herança celestial. Porque a Escritura vai dizer que o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa porção. O Salmo 119, 57, na sua primeira parte, diz assim: o Senhor é a minha porção. O Salmo 16, 5 diz assim: o Senhor é a minha porção, da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Cai-me divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Percebam o que esse texto está nos dizendo. Eu não sei se eu posso afirmar isso como uma interpretação legítima, mas creio que há essa possibilidade de entendimento. Ao vermos esse paralelismo aqui, presente no verso 22, o homem de bem deixa herança aos filhos, mas a riqueza do pecador é depositada ao justo. Herança e riqueza estão fazendo aí um paralelo. E a herança aqui, no início, na primeira parte, ela tem um sentido mais abrangente do que riqueza, que tem um sentido mais restrito. E apesar de elas estarem numa relação sinonímica, eu posso concluir, por estar se referindo à herança, aos retos e riqueza dos pecadores, que os retos não apresentam só algo tangível a oferecer aos seus descendentes como riquezas, mas há uma herança espiritual que os pecadores não podem transferir aos seus descendentes. E essa herança é Cristo. E a palavra de Deus está recheada de exemplos como esse. Gênesis capítulo 17, verso 7 e 8 diz assim: estabelecerei a minha aliança entre ti e a tua descendência.
aliança perpétua, para ser o teu Deus, a tua descendência. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Quando nós olhamos para isso aqui, nós percebemos claramente e entendemos claramente quando o Senhor diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Porque os nossos olhos têm que estar naquele que é o Senhor de todas as riquezas, e não olhando para o Senhor de todas as riquezas, mas desejando essas riquezas, mas desejando a Ele, que é a nossa porção. Por isso ele disse para aqueles homens lá na multiplicação dos pães, alguns discípulos que foram atrás deles: vocês estão atrás de mim porque vocês viram os milagres e comeram. Vocês devem vir atrás de mim pela verdadeira comida, ou seja, pelo verdadeiro tesouro. Essas coisas são mínimas, elas serão acrescentadas. Olha o Salmo 25, verso 12 e 13. Ao homem que teme ao Senhor, Ele instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Veja o Salmo 122, verso 2. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. E é por isso que lá no Salmo 126, no verso 6, e em outros também, ele diz assim: veja os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O que nós estamos vendo aqui é que, em oposição a essa herança geral que é transmitida às outras gerações, os pecadores, nem com as suas riquezas materiais, como prata e ouro, conseguem transmitir a sua descendência. É o que a palavra de Deus vai dizer. Provérbios 28, verso 8. O que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. Vejam que Jó, mais uma vez, diz lá no verso 27, versos 16 e 17: se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. Eclesiastes capítulo 2, verso 26. Veja o que diz: porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada, mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, a fim de dar àquele que agrada a Deus. É nesse contexto que a gente entende quando a Escritura nos diz que a prosperidade e o bem-estar estão associados à piedade. A piedade. Porque o acúmulo de riquezas em meio à impiedade, num caminho de impiedade, vai levar à penúria. Por mais rico que esse homem possa se tornar por meios ilícitos. Olha o que Provérbios capítulo 15, verso 17 vai dizer: por isso que nós entendemos que a Escritura nos diz que a prosperidade e o bem-estar estão associados a uma vida de piedade. Olha o que ele diz: melhor é um prato de hortaliças de amor do que o boi cevado e o ódio. Provérbios 17, 1. Melhor é um bocado seco e tranquilidade do que a casa farta de carnes e contendas. Matthew Henry, ele vai falar também desses dois sentidos de riqueza.
uma que é material e outra que é espiritual. E olha o que ele diz no seu comentário. Ele diz assim: veja aqui como dura a prosperidade de um bom homem. O homem de bem deixa uma herança aos filhos de seus filhos. É parte do seu louvor o fato de que ele se preocupe com a sua descendência, que não gaste tudo consigo mesmo, mas se preocupe em fazer o bem para os que virão depois dele, não retendo mais do que é apropriado, mas o faça com uma frugalidade prudente e decente. Ele educa seus filhos para que também possam deixar herança para seus filhos, e em particular é cuidadoso, tanto com a justiça como com a caridade, para obter a bênção de Deus sobre tudo que tem e em transmitir essa bênção a seus filhos, sem o que o maior esforço e frugalidade são inúteis. E ele fala da herança incorruptível, ou seja, dessa herança intangível. Ele diz assim: o homem de bem, sendo bom e fazendo bem. Quando a Escritura fala, ou esses comentários falam, homem bom, fazendo bem, ele está falando do homem justo, daquele que teme ao Senhor e faz a sua vontade. Fala de uma nova criação, de uma transformação, de uma conversão. É o justo, é o sábio, representado aqui em Provérbios. Aí ele diz assim: um homem de bem, sendo bom e fazendo bem, honrando o Senhor com a sua substância e gastando-a no seu serviço, deixe uma herança aos filhos de seus filhos. Ou se não lhes deixar uma grande quantidade de bens desse mundo, as suas orações, as suas instruções e o seu bom exemplo serão o melhor que poderá transmitir. As promessas do concerto serão uma herança para os filhos de seus filhos. E aí ele cita o Salmo 103, verso 17: mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. E aí, como consequência, da desventura perseguir o pecador, da morte estar sempre ao encalço dele, a riqueza do pecador será depositada para o justo. A riqueza coloca o indivíduo numa circunstância favorável e ser capaz de ajudar outras pessoas. Mas no caso de pecadores, a sua riqueza é armazenada para a pessoa reta. É interessante nós percebermos mais uma vez o sentido dessa palavra quando ele diz depositada. Tem um sentido de ocultar com um objetivo definido. Significa dizer que esse verbo diz que o pecador acumulou riquezas para algum propósito específico. A sua intenção nesse caso era que ele satisfizesse a sua ganância, mas sob a providência divina é ironicamente armazenada para aqueles que servem ao reino de Deus. E é o que Provérbios 28, verso 8 vai dizer, foi citado anteriormente: o que aumenta os seus bens com juros e ganância, ajunta-os para o que se compadece do pobre. O provérbio aqui está pressupondo, queridos, que os perversos têm uma riqueza enganosa por algum tempo e que a retribuição não estará ligada estritamente a uma ordem temporal, como nós falamos anteriormente, mostrando a diferença de uma lei física para uma lei moral. Mas significa dizer que Deus, em sua providência, frequentemente traz às mãos dos justos aquilo que os ímpios estão preparando para si mesmos. Como nós vimos lá em Jó, capítulo 27, o inocente repartindo despojo. Em Êxodo 12, 36, os egípcios, ou seja, os israelitas, despojando os egípcios e comendo das riquezas das nações. É isso que Isaías 61, verso 6 vai dizer: mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comerei as riquezas das nações, e na sua glória vos gloriareis. E o profeta aqui está falando de salvação. Ele está falando de salvação. Quando nós olhamos Provérbios nesses dois versos, em especial no verso 22, aqui ele está tomando por certo que uma família boa, ou seja, reta e justa, conseguirá passar adiante o seu patrimônio. Contrastando com isso, os filhos indisciplinados do pecador, que normalmente acabam desperdiçando a sua herança.
E aí, mais cedo ou mais tarde, a riqueza de todo pecador será transferida para as pessoas retas, com as quais vai permanecer para sempre. Abra Provérbios 2, versos de 20 a 22. Veja o que a palavra do Senhor diz. Assim andará pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão dela desarraigados. Quando a Escritura diz de uma maneira final que o justo está entesourando, que o ímpio está entesourando para o reto, é que os tesouros desse mundo estão sendo preparados para nós, servos do Senhor. É isso que a Escritura vai dizer. E é interessante porque isso que o Senhor está nos dando, nos dá, é pó em relação à herança eterna. É aquela coisa menor. Quando lá em Abraão, ele diz que eles iriam possuir a terra, e seria uma terra que mana leite e mel, onde tudo o que se planta daria, e que ele iria desapossar aquelas nações dali, para que o povo de Deus vivesse em paz e segurança, e fosse abençoado, e comesse do bom e do melhor que esse mundo pode dar, e que foi planejado anteriormente por Deus na queda, como um paraíso, como Éden. E quando nós olhamos essas coisas, nós não podemos imaginar que a nossa vida está relacionada aos bens materiais ou essas coisas, mas há algo muito maior, onde essas coisas também estão inseridas, e que hoje você já tem da parte de Deus, porque o Senhor é quem dá riquezas e sustento aos seus servos, prosperidade e bem-estar àqueles que são seus. E os nossos olhos não podem estar nessas coisas, mas no Senhor. Mas Ele prometeu que iria nos dar isso, no mundo onde o pecado não habita. E é para lá que nós estamos caminhando. O apóstolo Paulo, lá numa das suas cartas, ele diz, 2 Coríntios, ele diz que esteve nesse novo céu e na nossa nova terra. Ele esteve nesse lugar, não sabe se do corpo ou fora do corpo, ou seja, não sabe se ele estava vendo, ou se era um sonho, era uma coisa tão maravilhosa, e que ele diz: eu não posso contar, eu não tenho como contar isso. E a riqueza e a ostentação que existe nesse lugar, em que ele chama lá em Apocalipse novo céu e nova terra, mas a maior riqueza ali naquele lugar não são as pedras de jaspe, não são aquele lugar lindo, não é o Éden, mas é aquele que é o sol, que segundo a Escritura não vai mais existir, porque o seu brilho e a sua glória iluminará todos nós. É para lá que nós estamos caminhando. A promessa de Abraão se cumpriu fisicamente, como um sinal daquilo que Deus vai fazer com o seu povo, reunindo-o num único aprisco, na Nova Jerusalém, no novo Éden. E ali nós vamos viver, vamos gozar de todas as coisas desse mundo, porque estaremos na presença daquele que é o Senhor das nossas vidas. E essa é toda a perspectiva da Escritura.
Quando nossos olhos estão nessas coisas, ou seja, nas coisas materiais. Com os nossos olhos, nós estamos preocupados em nos enriquecer, em enricar, em detrimento do reino de Deus. Quando achamos que o sustento depende de nós, pura e simplesmente, e trabalhamos e fazemos como se Deus não existisse. Achamos que por causa do nosso emprego público, sei lá o quê, um emprego que dá uma certa estabilidade, ou por causa de uma riqueza de família, uma herança, ou porque temos muitos bens, pensamos que essas coisas é que nos sustentam e são o nosso fundamento. E nós nos enganamos profundamente. E quando a nossa vida e o nosso coração estão nos caminhos do Senhor, não existe espaço para adorar essas coisas, mas para utilizá-las em prol do reino de Deus. Quando o Senhor disse para Abraão: olha essa terra, ela vai ser sua. Quando ele diz da sua descendência, quando ele diz para Moisés: olha e contempla, e Moisés não entrou nessa terra, mas entrou no reino eterno. Ele viu fisicamente a representação das bênçãos de Deus no seu reino eterno. É para lá que nós estamos nos dirigindo. Abraão, quando o Senhor disse que ele iria possuir aquela terra, os seus olhos não se encheram com aquilo, mas pelo contrário, como diz Hebreus, ele entendia que era peregrino nesse mundo, e que aquelas riquezas, ou aquilo que estava sendo oferecido e seria oferecido aos seus descendentes, era somente um sinal, ou algo que aponta para algo que é muito maior e muito mais abrangente, que é a nossa herança celestial. E por isso ele não se apegava àquelas coisas, como o texto diz. Ele sabia que era peregrino e forasteiro e que aspirava uma pátria celestial. E é para lá que nós estamos nos dirigindo. A palavra do Senhor lá em Apocalipse diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Ele os enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Bondade e misericórdia vai nos perseguir de tal forma que, como a Escritura diz aqui no verso 7, o vencedor herdará essas coisas, eu lhe serei Deus e ele me será filho. Nós vamos herdar, porque já temos essa herança em Cristo Jesus. Estamos aguardando. Por isso não importa o que vivamos aqui. Por isso aquele homem, naquela narrativa do rico e do Lázaro, quando ele diz assim: você se aproveitou dos bens desse mundo, Lázaro no sofrimento, agora ele está em consolo e você em sofrimento. Porque as nossas riquezas não são essas coisas. A nossa maior porção, a nossa maior herança é o Senhor, e com ela todas as coisas vêm. Nós estamos nesse mundo, um mundo onde habita o pecado, onde o juízo de Deus está presente, constantemente presente. Mas apesar de o juízo de Deus estar presente nesse mundo, a sua bênção, a sua graça e a sua misericórdia nos acompanham
aonde quer que formos. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor possa estar, ó Senhor Deus,